Amém. A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, com alegria, estamos aqui na nossa escola bíblica dominical para dar início à nossa escola. Que Deus venha ser glorificado e exaltado o nome do Senhor. Amém. Nós vamos fazer uma oração. E hoje nós estamos estudando a lição de número 12, para você já ir aí se localizando aí com a sua revista, ok? Vamos fazer uma oração. Agradecemos a Deus pela sua vida. Agradecemos a Deus pela vida daqueles que irão nos acompanhar. Nós temos acompanhado aí, agora mesmo ficamos aqui vendo, conhecendo, tem um bom número de gente que não é da nossa igreja acompanhando a escola dominical, pessoas que não fazem parte do nosso ministério, muita gente está nos acompanhando, então esse é o motivo de nós estar aqui contentes. Estamos aí com uma média de 500 visualizações da escola dominical, e quero lhe agradecer por isso, viu? Então vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical da nossa congregação aqui do campo do Jardim do Estádio, situado aqui na Avenida Loreto, no número 556. Irei fazer uma oração e em seguida estarei dando início à escola bíblica dominical. Amado Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez na Tua casa, diante da Tua presença, Senhor, com um objetivo de falar da Tua palavra, falar das Tuas grandezas, das Tuas maravilhas, através da lição da escola bíblica dominical. Abençoa teus filhos que irá nos acompanhar e junto o aprendizado terá a participação do Espírito Santo de Deus. Pedimos a inspiração, a revelação de Deus enquanto falamos, enquanto ensinamos e para aqueles que também estão aprendendo. Senhor Jesus, essa escola, Senhor, é para a Tua glória, é para te exaltar. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos louvar a Deus com o hino 105 da harpa cristã. Amém? Me ajude aí a louvar a Deus com o hino 105 da harpa cristã. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhemos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureis como galardão. Levai escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós, de jamais lutamos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali.
todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laures como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem força para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo, avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laures como galardão. Amém. Graças a Deus. Vamos para a nossa revista, para a lição, aleluia, 21 de janeiro, lição de número 12. Temos como tema, como título aqui, edificando a família com o temor no Senhor. Aleluia. Edificando a família com temor e confiança no Senhor. Errei a primeira vez, então estou lendo, corrigindo. Edificando a família com temor e confiança no Senhor. Vamos ler o texto áureo, o objetivo, a verdade aplicada e o objetivo da lição, texto de referência, e aí daremos início à aula. Amém? Nos acompanhe. Texto áureo. A nossa lição de hoje também, ela está baseada, ela está fundada com o Salmo 127, o versículo 1 e 2, o Salmo 128, o versículo 2, 3 e 4. Amém? Esse é o texto bíblico que está sendo comentada dentro da lição de número 12 que vamos estudar hoje. Texto áureo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo de número 128, o versículo 1. Amém. Glória a Deus. Verdade aplicada. Que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Amém. Objetivo da lição: mostrar a importância de dependermos de Deus. Mostrar a importância de dependermos de Deus. Texto de referência. Texto de referência para você que não está com a revista. Salmo de número 127, o versículo 1 e 2. E depois, o Salmo 128, o versículo 2, 3 e 4. Amém? Abre aí a sua Bíblia e vamos ler. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele
aos seus amados o sono, o Senhor, amém, Salmo 128, e o versículo 1, 2, 3 e 4, agora é o Salmo 128, versículo 1, 2, 3 e 4, fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2: pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Glórias a Deus. Então vamos dar continuação ao ensinamento, a nossa escola bíblica dominical. Desde já quero pedir você que queira fazer algum comentário, faça o comentário, escreva aí, que aqui tem as pessoas que estão acompanhando e vai atender você, e nós estamos comentando, falando e respondendo aquilo que você gostaria de saber a respeito da revista. Amém? Faça seu comentário, faça suas perguntas. Queridos, então a lição de hoje, ela nos leva a entender e compreender o quanto é bom edificando a família com temor e confiança no Senhor. O salmista, ele reconhece que uma casa, para ser abençoada e vitoriosa, uma família, o princípio da vitória dela, ela temer a Deus. O princípio, a base de uma família vitoriosa, que é o que vamos estudar hoje, é essa família ser temente a Deus. Essa família se tornando conhecedora de Deus e sendo temente a Deus, na mentalidade do salmista do Salmo 127 e o Salmo 128, ela é uma família próspera, é uma família abençoada, é uma família realmente vitoriosa. Eu diria, irmãos, que um dos maiores presentes em que um pai, em que uma mãe pode dar para um filho, é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus. Esse é um dos maiores presentes, da maior sabedoria, estrutura, bens que um pai, uma família pode dar para os seus filhos, é o conhecimento de Deus. Porque nós não temos visto isso tanto nos dias de hoje, lamentavelmente, nós não temos visto isso hoje, mas é um dos maiores bens que a família pode dar para os seus filhos, é o conhecimento de Deus. Você que é pai, você que é mãe, se esforce em conduzir os seus filhos ao conhecimento de Deus. Conhecimento, conhecer, não é simplesmente saber, não, conhecer, ter intimidade, respeitar, temer, amar a Deus. Então, se você conseguir levar os seus filhos a ter conhecimento de Deus, certamente tu terá uma casa abençoada, vitoriosa, próspera, que é o motivo do comentário da lição de hoje. Amém? Eu quero fazer um rápido comentário sobre a verdade aplicada, que fala assim, que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus. O salmista está aqui dizendo que as nossas atitudes, nossas ações quanto a Deus seja motivada pelo temor. Não seja uma coisa obrigatória, uma coisa sem amar, sem vontade, sem desejo, mas que essa atitude seja
seja temperada com temor. Essa atitude seja influenciada depois de um coração respeitoso, depois de um coração temente a Deus. Um coração temente a Deus, aí automaticamente as atitudes venham a ser influenciadas por isso. Mas não tenhamos atitudes para nos aparecer, atitude porque fulano fez, atitude, não, porque nós amamos a Deus, somos temente a Deus, reconhecemos a Deus e somos gratos a Deus pelo que Ele representa, pelo que Ele é para nós. Então, o texto áureo, ele nos diz isso. Ele ainda continua dizendo assim, e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Desejo de viver conforme a vontade é de Deus. Ou seja, dentro do coração desse cristão, ele tenha vontade, ele tenha desejo, ele tenha sede, ele tenha vontade, ele tenha prazer em servir a Deus, em viver com Deus. Tenha o desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Sempre que ele for tomar atitudes na sua vida, ele veja qual que é a vontade de Deus quanto àquele assunto. E aí, ele venha realmente fazer conforme a vontade é de Deus. É isso que o escritor está dizendo, na verdade, aplicada. Desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Isso é uma riqueza muito grande, irmão, que me acompanha. Nós viver conforme a vontade do Senhor. Paulo, ele disse uma frase no começo do seu ministério. Ele falou assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que é que Paulo estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que antes das minhas vontades, colocarei em prática a vontade é de Deus. Não vive mais as minhas vontades em primeiro lugar, mas a vontade de Deus esteja realmente em primeiro lugar. Então, Paulo disse isso no começo do seu ministério. Quero fazer também um rápido comentário sobre o objetivo da lição. Fala assim, mostrar a importância de dependermos de Deus. A importância de dependermos é de Deus. Isso é de suma importância. Um cristão viver dependendo é de Deus. Tem um versículo no livro de Deuteronômio, me parece que é no capítulo 8, que ele fala assim, que Deus levou o povo para o deserto, e ele afligiu e deixou a ter fome, para que o povo entendesse de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, é como se Israel não tivesse no seu coração dependendo de Deus. E Deus se expressa pelo texto bíblico tipo assim, eu vou provocar uma situação, vou provocar uma aflições em vocês, para que vocês despertem dentro de você e tenham o conhecimento de que vocês dependem de mim. Isso agrada ao coração de Deus. Um ser humano viver na realidade dependente é de Deus. Isso alegra o coração de Deus. Então, mostrar a importância de dependermos é de Deus. A importância, por que a importância? Porque um dos grandes motivos dos nossos fracassos, seja ele espiritual ou material, é nós não depender de Deus. Esse é um dos grandes fracassos humanos. Ele não depender de Deus.
ele não depender de Deus. Ele fala que depende de Deus, mas na realidade as práticas do seu dia a dia não demonstra isso. Às vezes falamos que dependemos de Deus, mas a prática é uma outra história. E a importância, por que a importância? Porque quem depende de Deus, ele tem história para contar relacionado a ele e Deus. Quem depende de Deus tem testemunho para poder contar. Tem algo para poder contar de Deus. Então, mostrar a importância de dependermos de Deus. Isso é de suma importância, um cristão depender de Deus. Eu gosto muito de orar e dizer para Deus que se Ele não fizer alguma coisa por mim, nada vai acontecer. E eu tenho algumas experiências relacionadas a isso. Tem muitas coisas que eu faço na minha vida, e de que eu vejo que é Deus. Se dependesse de mim, não faria nada, não sairia nada. Uma delas é dirigir igreja. Não vejo em mim capacidade nenhuma de dirigir igreja, mas estamos há 21 anos dirigindo igreja. Então, eu vejo a mão de Deus no meu ministério. Quanto a dirigir igreja, eu vejo a mão de Deus. Isso eu tenho convicção que sou dependente de Deus, porque se Ele não fizesse isso, jamais estaria dirigindo igreja. Quero entrar na introdução da revista. Fala assim, os Salmos 127 e 128 nos leva à reflexão quanto à necessidade de não só reverenciarmos a Deus e ficarmos sob sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol de seus filhos. Bem como reconhecer a ação de Deus em prol dos seus filhos. É de suma importância, irmão, é de suma importância você ensinar aos seus filhos que eles dependem de Deus. É de suma importância. Isso tem um valor incalculável. Os seus filhos direcionar a Deus a sua voz, o seu pedido, com uma atitude de dependência de Deus dentro dele. Isso é uma das maiores riquezas que pode existir dentro de uma família. Um pai vê um filho orando, pedindo a Deus, que ele está na dependência de Deus. Isso traz conforto, isso traz alegria para a família. Então, é uma grande riqueza uma família que tem seus filhos na dependência de Deus. Procure fazer isso com os seus filhos. Procure colocar Deus na vida deles e colocar eles como dependente de Deus. Ok? Faça isso. Vamos para o tópico 1 da lição. O tópico 1 da lição. Ela fala assim, o tópico 1. Salmo 127 e 128. Este salmo destaca a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade de nossa dependência dele, sem, contudo, nos eximar de cumprirmos com a nossa parte. A palavra eximar quer dizer deixar de fazer. Quando diz eximar, quer dizer deixar de fazer a sua parte. Deixou de fazer, você eximou de fazer tal coisa.
Essa é a expressão do escritor. Então, o texto, o tópico 1, ele está dizendo que confiarmos e tememos a Deus, bem como a realidade de nossa dependência dEle, sem, contudo, dizimar a nossa parte. O que é que o escritor quer nos dizer de eximar a nossa parte? Tem muitos cristãos, por exemplo, que ele coloca as coisas na mão de Deus e esquece de fazer a parte dele. Nós não possamos nos eximar de fazer a nossa parte, de dar uma sustentabilidade à confiança e o nosso relacionamento para com Deus. Entregou na mão de Deus, deu as costas e está tudo certo. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Tem um texto bíblico que sempre que eu falo em cristão fazer a sua parte, eu me lembro dele. Foi quando Jesus, o Senhor Jesus, mandou Lázaro sair para fora da sepultura. Jesus ordenou, Lázaro, saia para fora. Mas quando Lázaro saiu com o corpo todo com ataduras, Jesus não fez nada. Ele mandou em que os discípulos tirassem as ataduras. O que é que eu aprendo com esse texto? Que o que os discípulos naquele momento estavam impossibilitados de fazer, Jesus fez. Manda Lázaro sair para fora ressuscitando. Mas tirar as ataduras que estavam envolto no corpo de Lázaro, era muito fácil para os discípulos. Jesus não fez, mandou os discípulos fazer. Então, a parte que é do Senhor, é do Senhor. A parte que é sua, você tem que fazer. Existe uma coisa que muitos de nós entrega nas mãos de Deus e esquecemos da nossa parte. Por exemplo, a gente vê muito isso dentro das famílias. Algumas famílias, ela tem, às vezes, um filho que tem problema. É um filho problemático, seja lá em qual seja a área. E aquela família, tudo que fala, ó, eu entreguei nas mãos de Deus. Só que tem um outro filho que é um bom filho. É um advogado, é um médico, é um pedreiro, é um homem direito. Esse, ela diz, é meu filho. Você viu meu filho? Trabalha de pedreiro. Você vê o meu filho? É advogado. Você vê meu filho? É médico. É o meu filho, porque é bom. O outro filho que tem um problema, ela entregou nas mãos de Deus. Essas atitudes, a gente vê isso no dia a dia. As coisas boas somos nossas. As coisas em que nós entendemos que é ruim, nós entrega nas mãos de Deus. E vamos nos eximando de fazer a nossa parte. Vamos nos eximando, deixando de fazer a nossa parte. Então, seja temente a Deus, tenha essa consciência de que você tem que ser temente a Deus, mas não esqueça da sua parte. Sua parte é que dá a sustentabilidade, uma amizade, uma confiança, um relacionamento é para com Deus. Não deixe de fazer a sua parte. Não exime de fazer o que é seu. Não exime de fazer o que é seu. Vamos para o tópico 1. Tópico 1. Ou melhor, desculpa, tópico 1 e 1. Tópico 1 e 1. Fala assim: cânticos da peregrinação. Cânticos da peregrinação. Vamos lá. Por ocasião das festas, diversos peregrinos saíam de vários lugares para irem a Jerusalém. A caminhada era longa, de modo que eles iam cantando as canções prescritas no Salmo 120 e 134. Também chamamos de cântico de romagem ou
dos degraus. Tais canções animava e encorajava os peregrinos a continuar a caminhada. A simplicidade do vocabulário presente no salmo de peregrinação auxiliava na lembrança dos feitos do Senhor e da aliança com Deus. Assim, por meio desses salmos, Israel glorificava os benefícios e o agir de Deus. Esse momento aqui era um pouco depois do retorno do cativeiro, nas proximidades, poucos tempos depois. Então, o povo estava em uma euforia de gratidão a Deus, não à toa, não sem sentido, mas uma euforia de gratidão pelo que Deus tinha feito nas suas vidas. Uma euforia de gratidão. E sempre as festas que tinha em Jerusalém, tinha várias delas, né? Festas, muitas delas existiam durante o ano. Durante o ano, esse povo vinha de tudo que era região, sítios, povoados, vilarejos. Eles vinham direcionando a Jerusalém para a comemoração de tal festa daquela época. Então, o escritor está nos dizendo que durante essas caminhadas, andando dias e noite rumo a Jerusalém, com as suas famílias, eles iriam cantando a simplicidade que tem e tinha dentro dos Salmos 120 e 134. Eles iam expressando a Deus e lembrando dos seus feitos. Eles iam cantando e nos seus cânticos eles entoavam, dizendo a Deus que não tinha se esquecido do que Deus tinha feito na vida deles. Automaticamente, os seus interiores, o seu interior, o seu ser, era invadido pela presença, pela gratidão, pelo espírito de gratidão da parte de Deus. Porque se eles cantavam, lembrando para Deus dos seus feitos, e também diz, lembrando também das alianças, eles deveriam cantar, lembrar do que Deus disse pelo profeta Jeremias, de que eles ficariam 70 anos no cativeiro e que depois retornaria para a sua terra natal. Eles se lembravam dos feitos de Deus, dos milagres de Deus e quão fiel é Deus para cumprir com a sua palavra. Porque Jeremias foi um dos profetas que profetizou a respeito do cativeiro. Então, eles iam para Jerusalém, para as festas que tinham anuais, e eles iam lembrando dos feitos de Deus. Ó Deus, tu fizeste tal maravilha. Ó Deus, tu operaste tal milagre. Ó Deus, tu nos levaste cativo, cobrando um retorno a adorar de verdade. Mas tu também disse que com 70 anos nós retornaria. E aí eles vai cantando, lembrando dos feitos de Deus e lembrando da aliança de Deus. Tem um homem dentro da Bíblia, um homem de Deus dentro da Bíblia, que ele era mestre para isso, para lembrar dos feitos de Deus, para se fortalecer para a próxima batalha. Tem um homem dentro da Bíblia, era Davi, esse homem. Lembra quando ele foi conversar com Saul? E Saul começou a colocar dificuldade a respeito de que ele não estava preparado para ir lutar com o gigante, o Golias. E Davi lembra do feito de Deus e diz para Saul:
Não, quando eu pastoreava as ovelhas de meu pai, vinha ursos, vinha leões e pegava as ovelhas, e eu ia após eles, e eu tomava as ovelhas da mão dos ursos e dos leões. E o mesmo Deus que fez aquilo lá, quando eu era adolescente, era um jovem, bem jovem, é o mesmo Deus que vai me dar a cabeça do gigante nas minhas mãos. Então Davi lembrava sempre dos feitos de Deus anterior, para se fortalecer para a próxima batalha. Isso é muito importante. O cristão que lembra dos feitos é de Deus. Lembrar dos feitos de Deus é nos fortalecermos, não esquecer e ter força e ânimo para enfrentar a batalha de amanhã. Não se esqueça daquele dia em que Deus operou maravilha na sua vida, daquela porta de emprego que você não tinha capacidade e Deus abriu, do dia que Deus te batizou com o Espírito Santo. Não se esqueça do dia que Deus preparou algo para você. Não se esqueça e se fortaleça a ponto de enfrentar a batalha que você está para enfrentar no dia a dia. Então, o povo de Deus, os israelitas, eles iam para Jerusalém comemorar as festas anuais, e eles iam cantando e lembrando dos feitos de Deus e da aliança de Deus que tinha para com eles. Amém? Vamos para o tópico 1 e 2. Tópico 1 e 2. Vamos lá, fala assim, o tópico 1 e 2. A provisão divina aos seus. A provisão de Deus aos seus se refere à igreja, os salvos. O Salmo 127 trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados giram em torno da vida doméstica, pois o Senhor é aquele que cuida da casa e da provisão aos que o servem. O Salmo 127 é composto de duas partes. A primeira está relacionada ao lar, onde se destaca duas maneiras de agir: confiar e depender dele. Confiar e depender dele. Dá para nós separar isso aqui? Vamos tentar separar aqui, confiar e depender. A confiança, eu quero colocar aqui a confiança. Nós vivemos a confiança e não deixamos ser abatido pelo o contrário da confiança, a desconfiança, o desânimo. A confiança, ela nos eleva nossa mente e coração a tal ponto de termos força para lutar, ter força para pegar a espada e a luta. A confiança, ela faz isso. Ela não permite que, ao contrário, nos abata a desconfiança. E confiar e depender. O dependente, ele sempre fica, muitas das vezes, não vendo por onde que vai surgir a sua vitória. Mas ele continua confiando. Isso é um dependente. O dependente, ele vive constantemente sem nenhum sinal, sem nenhum um meio de que vai acontecer a sua vitória. Ele vive isso constantemente. Porém, ele continua confiando, ele continua lutando. Confiar e depender. Depender,
você não está vendo como que vai surgir a vitória, mas vai surgir. A confiança, ela alimenta a dependência no momento que não está tendo meio de que tal coisa vai acontecer. A confiança, ela mantém a sustentabilidade da dependência. A confiança, ela tem o pedestal da dependência. Ela mantém até o momento em que chegou a vitória, porque não tinha meio, não tinha como ia acontecer, mas a confiança manteve de pé até o momento em que tal coisa chegou. E o dependente, ele opta sempre por Deus. Ele vai à luta, ele planta, mas ele diz: Senhor, se tu não der chuva, isso aqui não vai prosperar. Ele depende de Deus, mas ele planta. O sol está quente, não tem chuva, vou plantar, mas Deus vai dar chuva e vai plantar. Confiança e dependência precisa andar junto. E confiar nos propósitos, confiar nos próprios esforços e não confiar nos próprios esforços humanos. A segunda parte está relacionada às alianças. O Salmo trata das famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade delas, o relacionamento entre pai e filhos e o resultado desse relacionamento. O salmista se expressou: uma família com um bom relacionamento com Deus, como uma casa que tem esposa e que tem filhos, e ele se expressa dizendo que os seus filhos, a sua esposa, é como plantas plantadas em beira de ribeiro. O que é que ele quer dizer com isso? Está sempre verdejante, sempre verde. Ele quer dizer que uma casa dependente de Deus está sempre bem, sempre contente, sempre alegre. Uma planta plantada em beira de ribeiro certamente terá frutos na certa, porque a dependência dessa árvore plantada em beira de ribeiro é a água, e lá tem água na beira do ribeiro, automaticamente essa planta prosperará. O salmista faz uma colocação de uma família dependente de Deus como uma planta plantada em beira de ribeiro, ou seja, é vitória certa, é uma esposa feliz, é filhos prósperos em volta da mesa, filhos ao lado do marido e da esposa. Isso é uma família dependente de Deus. Ele só quer fazer a colocação para entendermos de que uma família dependente de Deus é uma família vitoriosa. É uma família como planta plantada à beira de um ribeiro. Ele diz aqui no versículo, Salmo 128, versículo 3, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Ele pega a videira, porque a videira era uma das grandes plantas que eles dependiam para muitas coisas. E a videira é algo de fruto certeiro, confiante, mantinha eles em muitas coisas no seu dia a dia. Então ele diz que quem teme a Deus é como se a tua mulher será comparada. Uma família temente a Deus é comparada com a mulher como uma videira frutífera ao lado da sua casa.
uma videira frutífera, ou seja, uma videira frutífera bem pertinho ali da casa, a hora que quiser, está na disponibilidade. Isso traz conforto, traz alegria, traz felicidade. Uma mulher, uma família temente a Deus é comparado com isso. É uma casa contente, uma casa feliz, mas temente a Deus. Temente, não vá confundir, não. Pessoas temente a Deus. Ao lado da sua casa e os teus filhos como planta de oliveira, à roda da tua casa. Está tudo em volta. Como os teus filhos como oliveira. Também era uma planta que eles dependiam e eles tinham a sustentabilidade da certeza quem era aquela planta para eles. E eles fazem a comparação de uma família, uma casa temente a Deus, com uma oliveira plantada em volta da sua casa. Era filhos e mulheres temente ao Senhor. Traz esse conforto, igual uma planta plantada ao lado da sua casa. É a mesma coisa de ter os filhos em volta da mesa. Segurança, união. Então, essa é a característica que o salmista faz de uma família temente a Deus. Vamos para o tópico 1 e 3. O tópico 1 e 3. Ele fala assim, o tópico 1 e 3. Ele fala assim: o temor a Deus e a obediência faz a diferença. Essa é uma grande realidade, viu? O temor a Deus e a obediência faz a diferença. Porque às vezes a gente fala muito de que somos temente, que somos uma bênção. Eu falei aqui outro dia em um ensinamento, que quando alguém diz que alguém é uma bênção, eu preciso verificar se realmente é uma bênção. Não vamos confundir que tal obreiro, tal irmão é uma bênção só porque fala bonito em cima de púlpito. Não. Para ser bênção, a gente tem que ver alguns frutos. Uma inclinação para Deus, para a palavra, obediência. O princípio de qualquer coisa da vida do cristão é a obediência. E o tópico 1 e 3, o temor a Deus e a obediência faz a diferença. Cristão que é temente e obediente, meu querido, pode vir o vendaval que for, ele está sempre em posse, está sempre no pódio. Quando alguns dizem que não vai dar certo, ele está lá em cima com o troféu na mão. Vamos ler o tópico 1 e 3. Tem que ser temente. E a questão da derrota de muitos cristãos é porque não são tementes a Deus. Só tem blá, blá, blá. Só conversa, mas não são tementes coisa nenhuma. Vamos lá. Salmo 128, o Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Você quer ser próspero com a sua sabedoria? Você quer ser próspero porque você fez faculdade? Não, meu filho. A prosperidade de um homem de Deus vem pela confiança que ele tem em Deus. O Salmo 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. O homem que teme a Deus, o pouco que ele ganha, ele consegue dar sustentabilidade à sua casa. O homem que não teme a Deus, às vezes até ganha muito, mas esse muito que ele ganha, muitas das vezes ele não consegue fazer também muita coisa. E a nossa prosperidade material, que precisamos orar a Deus, pedir a Deus prosperidade material, precisamos. Ninguém aqui nesse mundo vive sem bênçãos materiais, não. Temos que ser abençoados materialmente,
Sim, né? O que não pode deixar é que o nosso diálogo, conversa e orações com Deus seja baseado só em bênçãos materiais. Aí não. Mas a bênção material temos que pedir. É bíblico. Deus tem prazer em abençoar o povo dele. Então, diz aqui o tópico 1 e 3. 1 e 3 fala a respeito da prosperidade do homem que temente a Deus. Esse salmo destaca em que consiste esse salmo destaca em que consiste essa prosperidade. A mulher trabalhando no interior da casa e filhos estão em volta da sua mesa, temer a Deus e procurar viver dedicadamente em obedecê-lo, faz a diferença quando a realidade põe à prova o casal. Afinal, o dia a dia apresenta desafios e dificuldade também na vida daqueles que estão em Cristo. Ele fala aqui que temer a Deus e procurar viver dedicadamente em obedecê-lo faz a diferença quando a realidade chega a prova o casal. Uma casa temente a Deus, como o salmista se expressa aqui, uma casa temente a Deus, no momento em que vem uma provação, porque somos provados todos os dias, no momento em que chega a provação, nós, como uma casa estruturada, temente a Deus, nós temos sempre uma orientação da parte de Deus, como que devemos fazer. E muitas das vezes, as nossas atitudes, muitas das vezes, são totalmente diferentes do que às vezes nós mesmos imaginávamos, de que tal coisa iria acontecer. Eu vou contar aqui algo bem rapidinho, em relação a isso. Tenho um amigo meu, que é um diácono, é um grande diácono, é do nosso ministério, foi o que levei ele ao diaconato. Uma vez ele chegou na minha casa, e ele tocou a campainha, eu saí, ele falou assim, se eu não queria ir no estado dele, é um estado fora de São Paulo, claro, um outro estado, orar pelo sobrinho dele que estava endemoniado, e que todo dia às 8 horas da noite, aquele demônio entrava na vida daquele adolescente, e ele fazia muitas coisas dentro de casa endemoniado. E quando ele falou aquilo, eu achei como ser humano, mas eu ir lá, nesse estado, e conversei ali, e vamos orar, para Deus preparar um dia para nós ir lá. Perguntei como que era a igreja que a irmã, que era a mãe do adolescente, congregava. Ele me explicou. Eu falei, mas não dá para chamar lá alguém para orar? Ele colocou as suas dificuldades, e eu fui aceitando o que ele dizia. E ali ficamos de depois conversar. Ele foi embora. Passou um mês, mais ou menos, eu estou na minha casa, a campainha toca. Ele chega lá e fala assim, ó, eu fui lá e trouxe o rapaz, ele está aí em casa para você ir lá orar. Olha que situação, irmão. Ele percebeu talvez alguma dificuldade ou mal vontade, por que não dizer isso, em mim? Eu acho que não foi mal vontade, mas foi um momento meio que eu tinha que pensar, porque era para ir para um outro estado. Ele foi lá, trouxe o jovem para a casa dele, e foi na minha casa para mim poder ir lá orar, é pelo jovem. Eu digo, já estou lá, pode voltar que daqui a pouco eu estou lá. Chamei a minha esposa e fomos para lá.
Quando eu cheguei lá, o jovem estava sentado na mesa, me esperando, com alguns membros da família, inclusive a mãe que tinha vindo do outro estado. Quando eu aproximei da mesa, eu sentei e Deus falou assim comigo: não ora por ele. Irmão, aquilo foi um choque dentro de mim. Como é que a pessoa vai no outro estado, me parece que estava a mais de 600 quilômetros, vai pegar uma pessoa unicamente para você orar, e você está na casa da pessoa, e agora Deus vem e diz para você: não ora, não põe a mão sobre ele. Ah, irmão, eu juro que eu comecei a suar as mãos. Eu vou explicar o quê? Mas de repente, o próprio Deus, que é bom, que é maravilhoso, me orientou, disse assim: você manda ele todo dia com a mãe dele ler a minha palavra 10 minutos, os dois sentados na mesa. Aquilo fez assim, puf, me confortei, porque como que eu ia voltar para minha casa sem orar pelo rapaz? Ali alguns minutos, todo mundo conversando e eu ligado com Deus, buscando uma palavra para convencer tal coisa. E aí lancei a palavra e disse: gente, é o seguinte, Deus falou comigo que não é para mim orar por ele. E que você, mamãe, vem cá, você vai sentar todo dia com ele na mesa, foi isso que Deus mandou eu lhe dizer. E você vai sentar com ele e ler a palavra de Deus todo dia 10 minutos. Irmão, a mãe todo dia fazia isso. Irmão, o jovem foi liberto com a leitura da palavra com a mãe dele. Voltou para o estado dele liberto. Isso já tem uns 12 a 15 anos. O jovem voltou para lá. Não sei como é que ele está hoje, porque muitos anos que eu não pergunto por esse jovem. Mas ele voltou liberto. Nunca mais aquele demônio entrou na vida daquela pessoa. Por que eu vim dizer isso? Porque o texto diz, o texto nos orienta, que certas situações que nós se encontra, de provações, momentos, e quando somos temente a Deus, sempre temos a orientação de Deus como devemos fazer. Sempre temos a orientação de Deus. Quando nós temos uma vida temente a Deus, nunca faltará sobre nós a orientação de Deus sobre nossas vidas. Essa foi a única vez que Deus mandou eu não orar pelo endemoniado e mandar ele ler Bíblia com a mãe dele. Foi a única vez, mas Deus fez isso. Foi uma orientação de Deus para mim. Então, na colocação aqui da revista, quando a casa, a família é temente a Deus, nunca faltará a orientação de Deus para a sua vida. E uma das coisas mais satisfatórias que deve e que acontece na vida de um cristão é quando ele vê dentro dele a orientação é de Deus. A orientação de Deus nas nossas vidas é gratificante, é satisfatória, nos anima, nos fortalece, né? Então, uma casa temente a Deus, ela não falta nunca a orientação de Deus na vida dessa família. É como uma planta de oliveira plantada em volta da sua casa. É próspero, é abençoado, é vitorioso. Então, nos preocupamos em estruturar a nossa família em ser temente a Deus. Ontem eu estava assistindo algo e de repente entrou em uma entrevista do Ratinho, apresentador de televisão, com o Silas Malafaia. E bem na hora que eu coloquei Caio nisso, o Ratinho estava dizendo assim, para o Silas Malafaia: pais que levam filhos para a igreja não visita na detenção. O Ratinho estava dizendo isso mediante uma palavra que Silas Malafaia tinha acabado de dizer.
que pais que levam filhos para a igreja, temente a Deus, não visita eles na detenção. E é uma grande verdade. É uma grande verdade. Não sei qual é o conhecimento de Ratinho com a Bíblia, não sei se ele é cristão, não tenho esse conhecimento, mas é uma grande verdade. Você quer ter uma família abençoada, vitoriosa, como o salmista se expressou aqui, em planta plantada em beira de ribeiro, oliveira em volta da sua casa, estruture a sua família. Estruture a sua família. Dê conhecimento de Deus é para ele. Dê conhecimento do Senhor para ele. Certamente tu vai ter uma família abençoada, uma família vitoriosa. Vamos para o tópico 2. Tópico 2, fala assim: somos dependentes de Deus. Destacamos no tópico anterior as características gerais do Salmo 127 e 128. Neste tópico, verificaremos os benefícios de viver na dependência de Deus e em que consiste viver essa dependência. Nesse tópico, verificamos os benefícios de viver na dependência de Deus e em que consiste viver essa dependência. Então, nós vamos ver os benefícios, né? Os benefícios e também ver o que consiste, quais atitudes nos leva a depender de Deus. Vamos ver os frutos de ser dependente, os frutos, e vamos ver o que foi feito para se tornar um dependente de Deus. Porque entenda que há uma diferença. Há uma diferença em dizer que somos dependentes de Deus e somos dependentes de Deus, e o que foi feito para ser dependente de Deus. Qual foi o caminho que foi trilhado para se tornar um dependente? Somos dependentes? Somos. Que caminho foi trilhado para fazer de mim um dependente de Deus? Qual caminho foi trilhado? É isso que nós vamos estar vendo aqui dentro da lição. Certamente teve muitas atitudes benéficas nesse caminho para se tornar um dependente de Deus. Vamos lá, tópico 2 e 1. Fala assim: o Senhor que edifica. O primeiro ato de estar debaixo da dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. É permitir que Ele edifique a casa. Quando Ele diz que permitir que edifique a casa, que não seja na realidade apenas falatório, que não seja apenas falar, dizer que a casa está edificada, mas na realidade ter a casa edificada, e não simplesmente porque eu costumo dizer que vida espiritual não se vive na teoria. Vida espiritual não se vive na teoria. Vida espiritual, há uma necessidade de viver ela na prática. Não tem como vivermos vida espiritual apenas na teoria. Não, vida espiritual, ela tem que estar edificada na praticidade, na prática, vivendo.
subindo o morro, descendo o morro, edificando a casa, adorando a Deus, sendo provado, sendo provado e sendo aprovado. Isso é uma vida, uma casa edificada. Edificar a casa, cavar o solo, e edificar as estacas, as colunas. Não apenas chegar em cima da superfície e começar a levantar paredes. Essa edificação dessa casa, muitas das vezes eu quero comparar com algumas exigências de Deus. Quando você vê um cristão que quer fazer de tudo para dispensar as exigências de Deus, ele não vai ter uma casa edificada. O cristão que quer ter uma casa edificada, ele examina, ele procura ver o que é que tem na palavra para ele. E mediante ao que Deus disse para ele pela palavra, ele vai procurar colocar em prática. Uma vez, eu estava com um conjunto muito bom dentro da igreja. A outra igreja que eu dirigia. Um conjunto muito bom. Um grupo de jovens maravilhoso. E o rapaz que cantava, o vocalista, ele sempre contestava comigo a respeito de textos bíblicos. Sempre. Ele sempre queria modificar o versículo bíblico porque ele não concordava. E depois de um dia desse, eu falei para minha esposa, esse rapaz não vai ficar na igreja. Aí ela falou assim, como? Eu digo, esse rapaz não vai ficar na igreja. Por quê? Porque quando você vê um cristão confrontando com a Bíblia, ele não vai conseguir se edificar a sua vida espiritual, sua casa com Deus. Ele quer ter Deus, mas do jeito dele. E a vida espiritual de um cristão que teme a Deus não é desse jeito. Nós temos que ver o que Deus deseja de nós. No termo de nós fazer para Deus. Quando você vê um cristão confrontando com a Bíblia, pode ter certeza que ele vai sair da igreja. Ele vai sair da igreja. Quando você vê um cristão tentando torcer a Bíblia e fazer a Bíblia do jeito dele, ele vai sair da igreja. E esse jovem não demorou muito tempo, o conjunto acabou, ele saiu da igreja e até hoje ele está afastado. Até hoje. O que vai lhe dar uma vida espiritual sólida é você examinar a Escritura. O próprio Cristo disse que nós erramos por não examinar a Escritura. Quando ele diz examinar, ele está dizendo examinar e absolver. Eu vou examinar para quê? É para examinar e absolver o que fala comigo. Então, uma vida espiritual edificada, há uma necessidade extrema de você colocar a Bíblia em prática. É obrigado. Isso não é opcional. Viu? Isso não é opcional. É eu quero ou não quero. Não. Casa de Deus, caminho da salvação, você não tem o direito de querer optar do seu jeito. Não. Aqui tem dono. Aqui tem leis, tem estatuto. Quem manda aqui é Jeová, quem manda aqui é Cristo, é o Filho de Deus. Você não tem nada que querer fazer do seu jeito. Examinar as Escrituras, porque dela tem o reino de Deus. É dentro dela que está. Não tem nada aqui opcional. Nada aqui é opcional. O próprio Deus disse, eu coloco diante de ti o bem e o mal. O bem para que viva ou o mal para que morra. Escolha. Escolha. Na continuação do tópico 2,
O salmista declara que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127, versículo 1. Edificar no sentido de construir, ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus projetos, fazer os seus planos, eles somente teriam sucesso se estivesse sob a direção de Deus. A Torre de Babel é um exemplo desse, é um exemplo para demonstrar que edificar fora do plano de Deus leva à ruína. Edificar fora do plano de Deus leva à ruína. E aí o escritor toma o exemplo da Torre de Babel. Quando Deus disse que o povo multiplicaria e encheria a terra, essa é a voz de Deus, é a ordenança de Deus, porque isso aí aconteceu tempos depois do dilúvio. O povo, com medo de tal coisa, de um outro dilúvio, eles entraram num consenso de que eles iriam construir uma torre que fosse até o cume, até as nuvens, nas alturas, e eles morariam nas proximidades da torre. Se porventura surgisse um novo dilúvio, eles habitariam nas alturas daquela torre e não morreria novamente de outro dilúvio. Com a sua prática e os seus pensamentos e a construção da torre, eles estavam confrontando com uma ordem bíblica, que era encher e multiplicar a terra. Não era para ficar localizado em uma região, era para vir para encher a terra, inclusive o Jardim Santo André. Era para estar aqui até hoje. E eles queriam fazer o contrário, ficar próximo da torre. Aí, meu querido, foi de confronto com a palavra, vai morrer. Vai morrer. Se você está indo de confronto à palavra, compre o caixão para pagar em pouca prestação. Porque se comprar em muitos, nem vai dar para pagar tudo. Se for de confronto com a palavra, é morte, meu filho. É morte. Você tem que ver o que é que diz a palavra. O que é que a Bíblia nos orienta? É isso, então vai ser isso. E aí, na construção da torre, já em uma certa altura, a Bíblia diz que Deus confunde a língua dos construtores. Como, pastor Ailton? Mais ou menos assim. O pedreiro pedia para o ajudante: traz cimento, traz bloco aí. Ao lançar da voz do pedreiro, da boca do pedreiro ao ouvido do ajudante, esse material era mudado, chegava um outro som no ouvido do ajudante. O pedreiro pedia cimento, o ajudante trazia bloco. É uma comparação minha, porque não era o mesmo material. Bloco, sim, tinha as olarias que queimavam esses tijolos para fazer essa torre, mas cimento já era um outro material. Mas uma colocação para você entender. Deus muda. O pedreiro pedia uma coisa, o ajudante entendia outra. O ajudante falava uma coisa, o pedreiro entendia outra. Por quê? Porque está indo de confronto com a Bíblia. Se está indo de confronto com a Bíblia, Deus vai entrar em ação. Automaticamente chegou um momento de eles não se entender, porque a mudança da pronúncia da palavra, da boca de um ao ouvido do outro, era mudada pelo próprio Deus para criar confusão. Criou um clima que ninguém se entendia. E qual foi a atitude? A desistência da construção da torre. E começaram a se espalhar pela terra, morando em outras regiões. Para quê? Para que se cumprisse a palavra. Para que se cumprisse a palavra. E contra os projetos de Deus, querido, é como diz lá na minha terra, é pôr bainha em pé de jegue. É pôr bainha. Bainha é aquilo que você põe
o facão, a faca de couro, né? O facão você põe dentro daquela bainha. Quando o nordestino, como eu, quer dizer que não adianta, ele quer dizer, ele diz assim, é pôr bainha em pé de jegue. Se você está indo contra a Bíblia, meu filho, tome cuidado, entra pela linha da palavra, vê o que é que Deus tem. Se tu está confrontando com a palavra, tu não vai prosperar. Se for contra a palavra, vai nadar e morrer na praia. Lembra de Jonas? Foi contra a voz de Deus, querido, foi parar na boca, no estômago de um grande peixe. Deu uma volta, como diz os meninos, deu um rolê no fundo do mar, esquiando no vento do peixe, com a ordem de Deus. Por quê? Um crente no estômago de um peixe, desobedecendo a voz de Deus e dando rolê dentro do mar. Olha que situação. Quando depois que o texto diz lá no versículo 2, me parece que do capítulo 2, que das profundezas do abismo eu clamei e Deus me ouviu. Ah, agora você já quer orar? Você está no fundo do mar, no ventre de um peixe, você está orando? E aí, Jeová, o Todo-Poderoso, disse, ô peixe, ó, sai por aqui, chega lá na beira da praia, abre a boca e joga esse desobediente lá, e vê o que ele vai fazer por lá. Abre essa bocona sua, e pega essa coisa que tem dentro do seu estômago aí, e abre a boca e joga lá. Solta na praia e vê o que vai acontecer. O que é isso? Crente desobediente. Profeta que quer fazer o que ele quer. Profeta que quer fazer o que ele quer. Uns passam em ventre de peixe, outros passam em outros lugares que eu não vou dizer aonde, que eu não sou tão bestinho assim não. Mas vamos lá. Vamos para a lição. Como diz o presbítero Carlos, vem no manto comigo aqui da palavra. Ah, Jesus, abençoa. Ainda a continuação do texto do tópico 2 e 1. Se os teólogos veem eu dando risada aqui na aula, nossa, vão me crucificar. Os teólogos são tudo cheios de etiqueta, sabe? Os teólogos é assim, eles não podem dar risada, não podem falar nada para ninguém dar risada, é tudo assim. Agora, um monte de coisa que tem aí que vocês não, tudo coisa podre, vocês não resolvem nada. Agora, fazer uma brincadeira do microfone não pode, mas um monte de coisa nojenta que vocês sabem e não tem coragem de falar a verdade. Agora quer me condenar porque nós fazemos às vezes uma coisa para dar risada, mas as podridão dentro do evangelho vocês sabem e não faz nada. Muitos de vocês sabem. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos continuar ensinando a palavra de Deus, dando risada, brincando. Nós somos salvos. Cara fechada e de rancor nunca foi sinal de santidade, não. Cara fechada, semblante sisudo, nunca foi sinal de santidade. Nunca foi. Vamos lá. A Bíblia Vida Nova comenta: o esforço humano dissipa-se sem a orientação de Deus. O esforço humano é dissipado sem a orientação de Deus. Ou seja, se esforça, mas não dá em nada. O seu esforço humano, ele acaba sendo dissipado, exterminado, terminado, sem a orientação de Deus. Você quer prosperar, quer crescer, quer ser abençoado, veja qual que é a orientação de Deus para a sua vida. A orientação de Deus é quem vai fazer. É quem vai fazer, como diz o próprio salmista no Salmo 127 e versículo 1.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A proteção sua que é cristão, ela vem de Deus. Vamos lá. Principalmente em dias nos quais testemunhamos muitos casamentos sendo desfeitos. Mas rapaz, oh Jesus, muitos casamentos sendo desfeitos. Tem casamento que eles já são divorciados no namoro. Dá para entender isso aí? Vou lhe explicar. Se você está namorando, presta atenção a isso. Tem casamento que eles não foram divorciados lá com 10 anos de casado, 5 anos de casado. Não, ele foi divorciado no namoro. Como, pastor Ailton? Namoros que está percebendo que não é para casar e quer casar. Isso é divorciado já desde o namoro. Casamento que na época do namoro só vivia brigando. A jovem queria terminar com ele, mas ficava com vergonha do pai, da mãe, da família. Isso é casamento separado já no namoro. Nossa, já tem 2 filhos, tem um filho, tem 6 meses de casado e separou. Não, o divórcio já foi na época de namoro. É porque não tiveram a coragem de terminar. Você não gosta. Ah, mas papai quer que eu case. Quem vai dormir com ela ou com ele é você, não é papai não. Manda papai dormir com a véia dele e ficar quieto. Viu? Mas papai quer que eu case. Papai vai dormir com a velhinha dele. Quem vai dormir do lado dele ou dela é você. É você que tem que escolher com quem casa. Não é seu pai nem é sua mãe não. Manda seu pai e sua mãe meter a língua dentro dos dentes e ficar quieto. Entendeu? O casamento precisa buscar uma orientação de Deus. Muitas coisas têm que ser decidido em tempo de namoro. Inclusive, o cheiro da pele da pessoa. Ó, é esse cheiro que eu quero para dormir 10 horas, 8 horas comigo? Então eu vou casar. Essas atitudes que eu quero para ser meu marido, meu esposo, eu vou casar. Se não, termina enquanto namoro. Namoro é para isso. Namoro é para saber se dá continuação ou não. Namoro é o test drive. Vou namorar e vou observar algumas coisas, né? Se você vê aquela jovem que está dando esporro na mãe e no pai, sai fora dessa coisa aí. Se tu vai na casa da tua namorada e ela está gritando com o pai e com a mãe, foge disso aí. Como diz lá fora, isso aí é zica. Foge disso. O meu namorado não respeita o pai dele, manda o pai dele. Foge dessa coisa enquanto é tempo, pelo amor de Deus. Filho tem pela obrigação de obedecer pai e mãe. Isso é a orientação de Deus. Obedecer pai e mãe para ter dias acrescentados sobre a terra. E se é crente e está na igreja, tem que ver se realmente ele é cristão de verdade. Ou se ele é daqueles que só vem observar as ovelhas. Às vezes é bode, tem que tomar cuidado. Chega dentro do rebanho, o bode fica olhando as ovelhas. É bode, foge disso aí, viu? Isso aí é tropeço de vida. Então, casamentos, principalmente em dias aos quais testemunhando muitos casamentos sendo desfeito. O meu não foi desfeito não, tem 30 e tantos anos, parece que 33, e aí não foi desfeito e jamais quero desfazer do meu casamento. Jamais. Só quando eu morrer. Só lá minha mulher quando ela tiver com 90 anos. Oh, a poder. Tomara que ela diga o mesmo. Ô glória, vamos que vamos. Jamais quero me separar da minha família, jamais. Vamos lá. É de suma importância
submeter os planos e sonhos. É de suma importância submeter os planos e sonhos, também quanto a constituir uma família, ao Senhor e buscar conhecer sua vontade. Vamos ler Provérbios 16, o versículo 1 e 2. Vamos ler? Provérbios 16, o versículo 1 e 2. Vamos ler a palavra, já estou encerrando a nossa lição. Provérbios 16, versículo 1, 2 e 3. Fala assim, Provérbios 16. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. O texto quer dizer o seguinte: você pode pensar, pode fazer plano, dizer como é que vai ser feito, mas se você é temente a Deus, a resposta do que vai acontecer na realidade, ela vem de Deus. Do homem do homem pertence o plano do coração, mas a resposta correta e verídica, ela vem de Deus. Versículo 1. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos, serão concretizados, serão realizados. Então, há uma necessidade de você confiar em Deus. E também na hora de construir uma família. Aí você vai lá na casa da sua namorada, aí a mãe fala assim: ô filha, lava ali aquele copo. Imagina, mãe, eu vou sujar minhas unhas, fiz minhas unhas ontem. Ah, meu filho, se ela fez isso namorando com você e você viu, e ela não teve preocupação, toma cuidado. Toma cuidado, que você vai lavar lá copo pro resto da vida, porque ela não vai querer sujar as unhas dela. Então, toma cuidado. E se você está namorando, aí de repente, um dia de quarta-feira, você resolveu ir lá na casa do seu namorado para falar alguma coisa com ele. Ele está desempregado. Quarta-feira, 11 horas da manhã, ele está dormindo. Preguiçoso. Tu foi atrás de serviço ontem? Não, porque ontem eu acordei 9. É preguiçoso. Foge disso aí. Homem tem que trabalhar. Tem que se estruturar. Tem que ver como que vai sustentar a família. Levanta às 5 da manhã e vai à luta. Então, veja se o seu namorado é trabalhador. Se for preguiçoso, manda ele ir comer a aposentadoria lá da avó dele. Foge disso aí, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Vamos para o tópico 2 e 2. E já encerro. Tópico 2 e 2. Fala assim: o Senhor que guarda a cidade. Eu já li isso aqui? Não, né? O salmista ainda declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele tempo eram construídas as chamadas cidades, estados, que exerciam homogênea. Havia diversas fortalezas, cercada por muros maciços. Números 13, 28. Deuteronômio 1 e 28. 9 e 1. Tinha torres e portões. Segunda Crônica 26 e 9. Mantinha sistema de defesa. Bíblia. O princípio bíblico ensinado é que nenhum talento, carisma ou esforço vale a pena se não estiver sob a bênção
do Senhor. Lembra do muro de Jericó? Uma proteção extraordinária. São coisas que quando Deus quer fazer, não adianta ter fortaleza física, proteger com muros grandes, grandes seguranças, fortalezas. Lembra do muro de Jericó? Deus só mandou o seu grande líder mandar o povo dar volta. Todo dia dava uma volta, e parece que 6 dias, 7 dias, dava uma volta, todo mundo calado em cima do muro, sem dar uma palavra. E quando foi na última volta, Deus ordenou que todo mundo desse um brado, quando o sinal, a trombeta tocasse, que era o sinal para todo mundo gritar, o muro desmoronou e se arrebentou todo aquele muro. Aquele muro, ele era tão largo que tinha até casas construídas em cima, carros giravam, andavam em cima dele, carros de segurança. Era uma estrutura muito grande, e só com o grito do povo, com a ordem de Deus, o muro se despedaçou. Lembra da segurança dos guardas que protegia a prisão de onde Paulo e Silas estavam? Lembra dos guardas da prisão onde Pedro estava preso? E a igreja estava orando para que Pedro não fosse morto, porque alguns já tinham sido mortos dias antes. Os guardas ficaram abismados, as correntes dos portões caindo e os portões se abrindo. E não adianta ter segurança física e não confiar em Deus. Temos que nos proteger de alguma maneira, fechando nossas casas, sim, mas a proteção maior, ela vem da parte de Deus. Isso é o tema da lição. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vou ler aqui ainda a continuação. O princípio bíblico ensinado é que nenhum... Tá. Aqui no final. Nossa vigilância deve ser acompanhada de oração. Mateus 26 e 41. A nossa vigilância deve ser acompanhada de oração. Mateus 26, 41. Esse é o mal de muitos cristãos, viu? Ora, mas não tem vigilância nenhuma. 26, 41. Mateus 26, 41. Fala assim: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você percebe que na colocação do texto, quem está na frente é a vigilância. É a vigilância. Vigiai e orai. Quem está na frente é a vigilância. Ou seja, uma oração bem estruturada e que causa resposta divina, ela tem que vir acompanhada de vigilância. Ela tem que vir acompanhada de vigilância. Uma oração bem estruturada, este homem, esta mulher, este jovem tem que antes viver uma vida de vigilância. Muitos cristãos nos dias de hoje, eles falam muito em orar, mas não têm vigilância. Ora, mas são mentirosos. Ora, mas são caloteiros. Ora, mas não ama as pessoas. Ora, mas fala mal dos outros. Ora, mas compra e não paga. Isso não adianta. Isso é uma oração má. Vigiai e orai. Tenha uma vida de vigilância, cautela do que você faz, tem que ter a aprovação de Deus como cristão, e aí sim a tua oração terá uma validade mais soberana, uma validade mais agraciada aos olhos de Deus. Nós estamos encerrando, não deu para ir até o final da lição.
Deus vos abençoe, lhe guarde. Se você está afastado do Evangelho, se desperte enquanto é tempo, retorne para os braços de Cristo. Se você é um pai de família, uma mãe de família, procura edificar a tua casa com conhecimento de Deus, que aí é onde está a tua vitória. Tua vitória não está somente no teu salário, não está somente na tua faculdade, a tua vitória está em ter uma família estruturada, conhecendo ao Senhor. Então nós aprendemos hoje a lição de número 12, edificando a família com temor e confiança no Senhor. Quer ter uma família abençoada? Estruture ela em conhecimento a Deus. Certamente os teus filhos vão ser bons maridos, boas esposas, bons donos de casa e boas donas de casa. Amém? Deus abençoe. E domingo às 8h30 estamos aqui de volta dando início mais uma escola bíblica dominical. Estarei orando pelo término dessa escola dominical. E à noite estaremos aqui novamente às 20 horas com um culto, com mais uma live para a glória de Deus. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, muito obrigado por esses momentos que aqui passamos nessa escola bíblica dominical. Deus, abençoa os teus filhos que nos acompanharam. E abençoa aqueles que ainda irão nos acompanhar durante a semana, durante os meses, essa live. Deus, continua abençoando a cada um, dando saúde aos que estão enfermos, guardando a cada um dos teus filhos. Nós somos dependentes de Ti, em nome do Senhor. Amém.